Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui inaugurando esse canal, né, onde a gente vai fazer algumas análises marítimas e portuárias, né? E nada melhor do que inaugurar com uma figura ilustre, importante, uma autoridade aqui na área, né, na área marítima, na área portuária, e um amigo, né? Um amigo, uma pessoa que me acolheu aqui em São Luís quando eu cheguei. Estamos aqui com o nosso amigo Ossi Pérez. Tudo bem, meu amigo? Para mim é sempre um prazer recebê-lo, Ricardo. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, vamos lá. Eu estou meio tímido, né? É o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui, né? E pego logo quem? Presidente da Somar Brasil. Aqui no escritório dele, na IPOM, aqui em São Luís, tá? E a gente vai dividir essa entrevista, esse bate-papo informal, né, em algumas sessões. Primeira sessão eu chamo de detalhe especial para o mar, né, quando o navio tá pronto para zarpar, pronto para suspender, né. Então vamos lá, meu amigo. Detalhe especial para o mar. Olha aí. Conhece esse aqui? Com direito a toque. Com direito ao toque do detalhe especial para o mar. A gente conhece o Orson profissional, né? Mas eu queria que você passasse um pouco para o pessoal como é que é o Orson família, né? O Orson marido da Lu, né? Pai de 2 filhos lindos e maravilhosos, né? Um é médico, né? O outro é advogado. Como é que é o Orson família? Fala para mim. Bom, Ricardo, isso é algo que me emociona muito, né? Falar de família, falar mais especificamente da minha família, da minha esposa, e, enfim, de quem me cerca, né? De quem me ampara, eu e família. Eu conheço a Luciana há 41 anos. Desses 41 anos que fazem em dezembro 36 anos casados, e desse casamento nós temos 2 frutos maravilhosos, que são o Orson Júnior e o Gustavo, né? Dois rapazes, né, do nosso coração ainda, meninos, né? Mas são 2 rapazes que realmente nos dão muita alegria, muita satisfação, principalmente porque quando nós os olhamos, nós vemos que a nossa missão foi bem cumprida, né? Tanto a minha quanto a da mãe. Vivemos o tal do ninho vazio. O Orson Júnior, em 2021, casou, né? E o Gustavo é médico e faz residência hoje em uma cidade do interior de São Paulo. Muita saudade, né? A casa fica vazia, você não sabe para onde vai. Se você vai para um lugar da casa, você começa a olhar eles passar. Quando você vai para o outro, enfim. É complicado falar, mas é uma coisa bem interessante também, porque é onde o casal pode se reencontrar, é onde o amor pode ficar diferente, é onde a gente tenta se reinventar enquanto pessoas. Família é sempre bom de se falar, porque é uma água de infinito navegação. Excelente, meu amigo, excelente. E no trabalho, o Orson empreendedor. Como é que é o Orson empreendedor? Então, eu gosto de falar assim, o meu momento de empreendedor, ele, na realidade, eu posso falar que ele começou quando eu ainda não era empresário, quando eu ainda era, então, um oficial de náutica da Marinha Mercante, mas sempre aguçado ao mundo que eu olhava. Eu sempre fiz assim, pô, na minha terra não tem isso, eu acho que um dia eu vou fazer isso lá. Eu acho que um dia eu vou fazer isso lá, um dia eu levo isso para lá. E as coisas, né, vamos dizer assim, conspiram sempre a favor de quem nunca esquece daquilo que projetou, né? E
veio acontecendo, né? Em um determinado momento, já depois de voltar aqui para o Maranhão, né? Depois de virar uma primeira página, vamos dizer assim, muito bonita da minha vida, que foi como oficial da Marinha Mercante, e iniciar uma outra nessa área do empresariado. A gente iniciou com um grupo de transporte e turismo aqui no Maranhão, e isso já dura algo com 22 anos, mais ou menos, de parceria com essa empresa, essa operadora, e que sempre, na realidade, é uma coisa dinâmica, né? E o dinamismo, para mim, é essencial, é como se fosse uma transfusão diária de sangue, né? Porque é interessante, e é interessante mesmo, para que as pessoas entendam que você ser empresário é você estar acomodado atrás de uma mesa, não é bem isso. Eu acho que ser empresário é pensar, olhar, crescer, se diminuir em algum momento para tentar crescer novamente, enfim, é um processo de invenção e reinvenção contínua. Eu me vejo como um empresário aprendiz a vida inteira. Excelente. Você falou da sua formação na Marinha Mercante, né? Você fez um curso de formação iniciais, né? Lá em Belém, no Ceaba. Isso. Né? E foi lá que começou esse amor pela Marinha? Olha só, eu para falar a verdade, né, mesmo inconscientemente, né, carrego em meu nome um nome de vulto de Marinha. Né? É o sobrenome Moraes Rego, né, que já tinha. E meu pai, em longínquos anos, ele sempre falava, o meu primo, o Almirante Morazeiro, o meu primo, o Almirante, mas era algo tão distante para mim que só passava, né? Mas falar que o amor nasceu quando eu descobri a Marinha é algo, né? Simultaneamente fazendo vestibular, acabando o segundo grau na época, fazendo vestibular, passando no vestibular, e passei para o concurso da EFON, né, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, e onde tudo começou na realidade. Né? E depois disso, assim, foi um aprendizado constante, né? A vida de Malta, né? a vida do Malta, né? Que começou ali, onde a gente conseguiu começar a ver esse mundo que eu falei na questão do trabalho, de olhar um mundo diferente, para trazer esse mundo diferente para a tua realidade e tal. Foi a Marinha que começou a me dar. Então, falar do amor que eu sinto pela Marinha, e ainda posso exercer hoje nessa função que eu tenho como presidente da SOMAR Brasil hoje, é muito gratificante. A Marinha, ela pode não ter me dado tudo, mas ela me fez, em certeza absoluta, em quase 80% daquilo que eu sou. Fora os amigos que a Marinha me dá. Eu estive na festa de 30 anos, foram 30 anos, 30 anos da sua turma lá em Belém. Eu estive lá. Foi excelente. Foi bacana. Então vamos lá, meu amigo, vamos entrar agora na nossa navegação efetivamente, né? Guardecendo aí os 3x1, né? O quarto de 0 às 4. 0 às 4, olha só que maravilha. Vamos lá. Vamos entrar agora na parte da SOMAR efetivamente, né? O que é a SOMAR, Watson? O que vem a ser SOMAR? A SOMAR, o que é? A sigla Sociedade de Amigos da Marinha. O conceito da SOMAR pode ser amplo. Eu gosto de sintetizar bem, dizendo que é o maior voluntariado do Brasil. É verdade. E específico, focado a arma que criou, né? A força que a criou, que é a Marinha do Brasil. Né? A SOMAR pode ser tipificada como uma associação, mas eu gosto, meu pensar, ela é uma liga naval, né? Que congrega amigos, sociedade civil,
hoje congrega muito mais amigos militares que já cumpriram efetivo trabalho às Forças Armadas e hoje voltam e convivem conosco na Sociedade de Amigos da Marinha, né? A Associação de Amigos da Marinha, SOAMAR, né, ela foi fundada em 1979, mas provavelmente na data do dia 27 de julho de 1979, pelo nosso patrono, então ministro da Marinha, Maximiano Eduardo da Fonseca, e surgiu de uma associação de amigos em Santos. Lá de Santos, né? Em Santos. Né? Em Santos. E está até hoje aqui. Né? A SOAMAR Brasil, como a maioria das SOAMAR regionais pelo Brasil, elas estão na faixa de 43 e 44 anos de fundação. Então já é uma larga, vamos dizer assim, não vou falar em larga estrada, mas ela é uma larga faixa de oceano que nós já vemos cumprindo junto com a Marinha. Né? Então a nossa principal função é dar esse apoio junto à sociedade civil, com a Marinha, divulgando os projetos da Marinha à sociedade, trazendo a sociedade mais para perto e trabalhando junto à Marinha com ações sociais, ações que beneficiam o povo mais carente pelo litoral e pelo interior do Brasil, onde há rios e mares, né? E sempre vai haver um braço amigo de uma sociedade amiga da Marinha por lá. Como se fosse um elo de ligação entre a Marinha do Brasil e a sociedade civil. Sim, sim. Ela propriamente é isso, e por isso eu chamo liga. Sim. Ela é uma liga, na realidade. Né? E em outros países, ela realmente ganha esse nome de liga. Por quê? Porque ela realmente trabalha essa interação, né? Ligas navais aí pelo mundo afora. Né? E a gente tem até como exemplo, né, que eu gosto muito de seguir o modus operandi da Navy League, né, da Liga Naval Norte-Americana, que já passa dos 240 anos de fundação e trabalha com o mesmo afinco, né, gerações após gerações, junto ao povo americano e principalmente junto à Marinha Americana. Né? Entendi. E você falou que existem regionais, né? Então você é o presidente da SOAMAR Brasil. Sim. Eu lembro que você era o presidente da SOAMAR Maranhão, assumiu a presidência da SOAMAR Brasil. Então existem SOAMAR no Brasil todo, regionais, né? Sim. Quantas são mais ou menos? Então, hoje nós trabalhamos com SOAMAR delegacias e SOAMAR efetivamente associação. Né? Qual a distinção de uma a outra? A SOAMAR delegacias são geralmente SOAMARs que fazem o elo em municípios menos providos de habitantes e de uma sociedade mais voltada, onde a própria Marinha tenha somente uma representação. Né? No caso, sem me aprofundar muito na parte da Marinha, mas uma agência, uma delegacia, e existe sempre, que para nós é importante, que haja também uma SOAMAR. Como não personalidades civis suficientes para compor o que nós chamamos de uma SOAMAR regional, são delegacias. Né? E as SOAMAR regionais, né? Eu falo SOAMAR no singular, porque SOAMAR só existe uma. Sim. Né? As outras são regionais. Sim. Né? Mas SOAMAR, Sociedade Amigos da Marinha, só uma. Né? Então não tem vários amigos da Marinha. Né? Então é por aí. Então assim, a SOAMAR, a regional propriamente dita, ela vem de alguns parâmetros, né? Dentro deles tem uma quantidade mínima de associados, ter um estatuto vigente, sendo cumprido, questões eleitorais atualizadas pelo Código Civil, né? O estatuto sempre
corrigido pelo Código Civil brasileiro, e, enfim, e isso tudo faz com que a SOAMAR fique forte, né, civilmente falando, para poder congregar e trazer a sociedade para perto da Marinha. E quais são as atividades que a SOAMAR desenvolve? Então, dentre as quais apoio, né, em geral, a Marinha, né, nos projetos, vamos lá, a divulgação da Amazônia Azul. Sim, isso é muito importante. O estreitamento junto às voluntárias Cisne Branco que trabalham junto, mais aproximado das famílias militares, da Marinha, tudo. Então isso aí é uma coisa que nós trabalhamos também junto a elas, né? Dentre outras coisas, né? Ações que a Marinha tem programada para o Brasil ou para o exterior, onde há divulgação através de outdoors, geralmente em áreas de muito tráfego, para que haja um conhecimento daquilo que a Marinha está fazendo para o nosso país. Fora todo o apoio que vocês dão nos eventos, né? Em tudo que a Marinha precisa, vocês estão lá para apoiar, para ajudar, né? Isso. Na realidade, como quando eu falei, é o apoio amplo, geral e restrito à nossa Marinha. Né? E o que te marcou até agora, Orson, na sua gestão? O que não vale falar da Assunção. A Assunção do Orson foi um evento que não vale falar dessa Assunção, mas a gente conseguiu trazer quantos São Mirantes para cá? Todos os distritos vieram. Foi um momento singular. Singular. Foi um momento singular. Porque onde a gente conseguiu realmente congregar muita da SOAMAR. Veio o comandante da Marinha, óbvio, né? Alguns vários amigos já na reserva. Vários amigos na reserva. E puderam prestigiar esse evento aqui em São Luís em 2016, que eu acredito tenha fechado a conta em torno de 550 pessoas, mais ou menos. Sim. Isso no jantar. Foi um evento bonito. No jantar e cerimônia de posse. Foram amigos meus de Marinha Mercante, amigos de infância, famílias e família de amigos e tal. Realmente foi um momento bonito em que a gente pôde mostrar também a Marinha para todo esse pessoal da sociedade aqui do Maranhão. E fora isso, o que te marcou mais assim, nesse teu período? Eu gosto de dividir o meu universo SOAMAR em duas partes, né? Uma delas, a forma como eu entrei para a SOAMAR, que foi uma forma bem interessante, que foi uma espécie, como eu falei, voluntariado, sem saber na época que era um voluntariado, né? Mas eu, envolvido nas minhas tarefas iniciais de empresário, eu meio que estava me afastando da área marítima, que eu sou formado. Da área marítima, da área portuária e tal, e aí recebi um convite em uma determinada época, eu acredito que em 2004, mais ou menos, isso, 2003, para lecionar, né, ser instrutor em um dos cursos que a Marinha faz de formação de aquaviários, né, de marinheiros, moços de convés, etc., para trabalhar para a Marinha Mercante. E aí eu fui, acabei gostando, depois já estava me vendo ensinando para a área portuária, para o ógno, já tinha virado novamente aquele... Já voltou aquele sangue com água salgada, já estava correndo sangue azul de novo na veia, né? Então isso aí foi um momento bem interessante que culminou, né? Culminou mais adiante com a entrega da medalha Amigo da Marinha para mim. Né? E a medalha Amigo da Marinha, ela é o portal de entrada ao membro da sociedade civil à SOAMAR. Né? É um dos, mas isso eu ia te perguntar, né? Como é que se ingressa na SOAMAR? Né? Vamos dizer assim, a principal chave que se usa para entrar
à SOMAR, né? A medalha Amigo da Marinha, que é ofertada, né, agraciada na realidade pela Marinha do Brasil a membros da sociedade civil com destaque. Então, dentro desses tem secretários de educação, professores, etc., membros da sociedade civil mesmo, né, que fizeram ou fazem alguma prestação de serviço de forma voluntária à Marinha, e a Marinha acaba reconhecendo, e o reconhecimento é através dessa medalha Amigo da Marinha. E ali, naquele momento, eu me senti lisonjeado de ter recebido, e recebi o convite do então presidente da SOMAR, Maranhão, para ingressar na diretoria, e assim o fiz, e isso já se passam, né, 21 anos, 20 anos, para falar a verdade, 20 anos, completou esse ano. Bacana. E assim, algo progressivo. O que me marcou? Me marcou a minha primeira gestão da SOMAR Maranhão, que nós tivemos muita dificuldade, com o mundo mudando, os aspectos financeiros, o Código Civil entrando, normas para as empresas. A primeira gestão? Minha primeira gestão na SOMAR Maranhão. Quer dizer, eu estive vice-presidente da SOMAR Maranhão de 2008 a 2011. 2011 a minha primeira gestão de presidente da SOMAR Maranhão, 2011, 2013, 2013, 2015, e depois eu me retirei para fazer a primeira gestão da SOMAR Brasil, de 2016 a 2018, mas nesse período eu estava como presidente do Conselho Deliberativo da SOMAR Maranhão. Ele sempre esteve ali. Em 2017 acabei voltando para a presidência novamente da SOMAR Maranhão. A Marinha é sábia, né? A Marinha é sábia. Ela, é óbvio, a Marinha tinha que colocar um presidente, né? Isso é verdade, porque e nesse momento houve, né, nesse momento, primeira gestão. Principalmente que houve a comemoração de 200 anos de independência, né? Então, e nós podemos participar ativamente, né? Precisava ter um presidente efetivamente com foco no melhor para a Marinha do Brasil, né? E eu agradeço muito de ter estado presente, né? Desde inaugurações das estátuas, né? O Almirante Tamandaré, em alguns estados, a busca de recursos para fazermos desses 200 anos, trabalhando junto a várias organizações dentro da Marinha, em parceria com a SOMAR, em parceria com as SOMAR regionais, em parceria com os governos de estado, com portos. A gente conseguiu ajudar a Marinha naquilo que a Marinha tinha demanda para fazer, né, na festa dos 200 anos da independência, que culminou também com os 200 anos da Esquadra Militar. Isso é verdade. Mas voltando à questão da SOMAR Maranhão, foi justamente a missão que foi dada do primeiro ao segundo mandato, foi a primeira coisa que me marcou, foi justamente a reforma e entrega do nosso prédio sede da SOMAR Que Maranhão. é lindo. Que é um prédio lindo, a gente vai lá para ver. Eu costumo dizer que é o benchmark da SOMAR do Brasil. E tem até um museu. Sim, e não é só um museu. A forma e o motivo pelo qual ele foi criado, ele é lúdico, né? Ele é lúdico porque a importância dele, ela está ali, em captar uma criança que socialmente vem de famílias que não são abastadas, de colégios públicos e tal, e que de repente tem um irmãozinho já problemático ali no meio da sociedade e tal, que vai, olha aquele museu, sabe que existe a Marinha, mas ele ainda não tem idade de ir para a Marinha, mas ele entra em toda aquela atmosfera da Marinha dentro do museu, e no final ele vai se interessar de chegar na casa dele e dizer: mãe, meu irmão tem jeito.
ele pode estudar e entrar na Marinha, ele pode ser alguém na vida dele. Não é? E isso foi um dos motivos que a gente muda a vida, né? Isso muda a vida. Isso foi o motivo pelo qual foi feito aquele museu. Na realidade, a história dele, ela é contada a partir daí. Queria saber quais são os projetos futuros, né? O que você pensa para a sua mar do futuro, né? Então, eu não posso falar na sua mar do futuro sem ver a atual que a gente vive hoje, né? E sem falar na que a gente viveu até o último dia propriamente da pandemia, né? Então, eu quando regressei novamente à presidência da SOAMAR Brasil, em novembro de 2020, existia todo um planejamento traçado da mesma forma como existiu no primeiro mandato, que o primeiro mandato, né, eu não citei, mas o primeiro mandato nosso teve uma repercussão muito interessante, né? Além da festa, mas teve uma repercussão bem interessante, porque nós conseguimos ali levar a nossa SOAMAR de norte a sul, de leste a oeste, no continente antártico, no continente africano. Continente antártico? Sim, nós Mas tem SOAMAR fora do Brasil também? Não, tem SOAMAR fora do Brasil, a SOAMAR Brasil em Portugal. Que bacana! Que ela é enraizada a SOAMAR Brasil, né? E cujo presidente desenvolve um trabalho muito importante junto às comunidades de língua portuguesa, né? Que não é somente Portugal, são todos os países de língua portuguesa, que vai de Cabo Verde a países da África ali e até Macau. Né? E isso para nós é importante, porque a gente está levando ali a cultura da Marinha do Brasil, estamos levando o que é a Marinha do Brasil através dessa porta enorme que é a SOAMAR Brasil em Portugal. Eu peço desculpa que eu te cortei, que estava falando da projeção de futuro. Então, a gente fez um planejamento para continuar a sequência do trabalho que foi iniciado em finais de 2015, que era uma reestruturação da SOAMAR, e na época nós estávamos com o estatuto que hoje ainda eu lembro, Orson, que nessa época você estava muito preocupado em dar um tom de formalidade, acertar os estatutos da SOAMAR, né? Sim, e ainda estamos, né? Ainda estamos. É aí que eu ia falar da página 2, né? Porque a gente fez o planejamento lá atrás, mas o foco momentâneo era o foco de levar a SOAMAR a estados onde não existia uma boa representação. Sim. Onde nós fizemos uma reestruturação da SOAMAR que ali existia, trouxemos novos sócios, trouxemos novos integrantes com outra cabeça para tentar fomentar a imagem da nossa Marinha nesses locais. Cito como exemplo Cruzeiro do Sul, né? Em Rondônia, né? E estados onde não existiam, ou até já existiam SOAMAR, mas foram criadas ou foram reimplantadas, como Minas, Belo Horizonte, como a SOAMAR Lagos, né? A SOAMAR Lagos é a única SOAMAR que pertence ao Comenche, para quem não sabe, a única SOAMAR é a única, porque as demais elas estão situadas dentro dos distritos. Sim. Apesar de que o Comenche comandante-chefe da Armada, ele está situado no Rio de Janeiro, mas ela é uma SOAMAR típica, né? E é muito interessante o estudo dela, porque ela é dentro do Comenche, que é subordinada ao Comenche, mas ligada diretamente ao Comando de Força Aérea Naval, ou seja, é na base dos helicópteros e aviação da Marinha. Na base, né? Na base, lá na Macega. São Pedro da Aldeia, né? Isso aí. Então, me honra muito
ter feito parte dessa história inicial em 2016 a 2018. E para o segundo mandato, após o presidente... Todas as Somares são distritais, exceto de Lagos, que fica lá na Baespa, né? Que é do Comenche, né? Ela é uma comando-chefe da Espada. Exatamente. Mas ela segue, né, obviamente, todas as Somar seguem um rito de estatuto hoje, quando você falou da questão da formalidade, elas seguem um rito de estatuto cujo o Estatuto da Somar Brasil fornece a espinha dorsal, vamos dizer assim, dos demais estatutos, mas cada um tem um CNPJ e tem um modus de operação. Peculiaridades, né? De acordo com as peculiaridades do Estado, onde ela e do município, muitas das vezes, porque o presidente da Somar Brasil ele não se preocupa na forma como o presidente da Somar Natal vai administrar, porque ele vai fazer de acordo com o presidente do Conselho Superior dele lá, ele vai fazer de acordo com aquilo que a sociedade almeja, da sociedade que está sendo desenvolvida lá, e o que resta para nós é administrar o CNPJ dele, né? Entendi. Nós vamos administrando a questão estatutária, vamos administrando a questão financeira dele, para que eles estejam sempre correspondendo àquilo que a Marinha busca, né? Faltou falar uma coisa, sim, né, que, com relação ao planejamento, né? O que nós conseguimos fazer após a pandemia, né? Porque a pandemia, na realidade, ela atrapalhou 2 anos da nossa gestão. Ela atrapalhou 2 anos da nossa gestão e atrapalhou de forma fulminante. Né? Porque não atrapalhou o mundo inteiro, na realidade, mas atrapalhou de forma fulminante quando eu digo que a Marinha não parou, né? A Marinha deu suporte ao cidadão brasileiro, como as Forças Armadas, as demais deram, mas a Somar também não parou, porque eu, toda vez que fui chamado a reuniões, a estar em algum local, mesmo com a distância aqui do Maranhão, onde é a minha sede, eu procurando me deslocar para levar esse conforto, para motivar o presidente local, mesmo às vezes nem tendo contato com ele, mas a minha presença junto com a Marinha ali serviria de reforço àquilo que o Somarino precisava de ter, né? A coragem de sair e enfrentar aquele momento como tinha que ser, né? Então foi um momento que a gente, todos nós preferimos apagar, mas foi um momento também de trabalho, né? Um trabalho que a gente nem gosta muito de divulgar, porque foram trabalhos assim, muito pelo social do cidadão brasileiro, que nós trabalhamos junto com a Marinha, né? Mas não fazia parte do nosso planejamento e fizemos. Mas a questão de estruturação dos estatutos, né? Nós temos um estatuto novo, né? Ele foi reformado em 2015, né? Ele votado em 2015, mas ele não deu tempo de ser implantado. Mas existem algumas peculiaridades que precisam ser, no mínimo, atualizadas, e nós vínhamos pregando isso, né? Um grupo de trabalho até foi formado, mas acabou que as prioridades, inclusive, da Marinha mudaram, né? E a Somar tem que se adaptar de pronto a essas peculiaridades, às coisas da Marinha, né? Então, seguimos com o nosso estatuto, seguiremos até que haja uma alteração mais profícua, né, junto ao estatuto, precisa, mas o estatuto que hoje cobre como vigente, ele cobre completamente os anseios dos presidentes, até porque os presidentes, nos seus estatutos, ao fazerem o estatuto ou ao seguirem, lá eles não conseguem ficar ineptos em trabalho.
né? Eles têm toda uma fórmula que já vem lá de trás, que veio só se readequando, e ele pode internamente fazer qualquer alteração através de uma norma e oficializa mais à frente. Então, sobre a regulamentação, seria isso. Eu acho que, até para os presidentes entenderem, que a SOMAR não acaba por causa de um estatuto ou de aprovação de um estatuto. Ela já existe e vai continuar existindo. Excelente. Meu amigo, posso mandar o match para Pro então? Afirmativo. Então vamos lá começar o nosso fundeio de precisão. Tá? Meu amigo, família. Tudo. Amigos. Todos. Marinha. A Marinha é um grande amor. Porto. Porto é algo utópico de grande futuro no Brasil. Futuro. A gente roga para que tudo dê certo no nosso futuro. Excelente. Obrigado. Eu vou te pedir agora para dar uma... sabe quando a gente está no navio e fala assim, ó, informação geral, sai aquilo lá pelo fonoclama do navio para todo mundo? Afirmativo. Pois é, eu queria que você passasse essa informação geral aqui, você deixasse uma mensagem para quem está ingressando agora, para aquele jovem que está ingressando agora nas carreiras marítimas, seja no colégio naval, na escola de aprendizes marinheiros, né? Pessoa que está entrando para a marinha de guerra ou marinha mercante, e também os portuários, né? Os portuários que estão ingressando na carreira. Qual mensagem que você deixaria para essas pessoas que estão ingressando em carreiras ligadas ao mar? Vou simplificar. Em uma palavra, não desistam. Aliás, duas palavras, né? Não desistam. Por quê? São áreas que vão crescer junto com o nosso país, cada vez mais, né? Vamos ver, a navegação, ela é lá de trás. Se a gente for buscar na nossa cultura, mais próxima, 200 anos foi quando veio a Marinha para o Brasil. Mas isso não quer dizer que o Brasil já não tinha sido descoberto pela navegação, que é a parte marítima, né? Então nós já tivemos, na década de 70, 80, a terceira maior construção naval do mundo. Podemos ser novamente? Podemos. Então quem entra para o ramo do mar, tem todo esse oceano para navegar. Quem entra para o ramo do porto, tem todos os navios que chegam no mar para aportar. Então, sigam adiante. Eu acho que a nossa etapa de vida, o que a gente está cumprindo hoje, possa servir talvez de reflexão um pouco mais à frente, né? Mas o mundo de hoje, que vocês jovens precisam, é de uma boa seta e indicação, tá? Se escolherem para as áreas marítimas, escolherem para uma vida militar da Marinha, para a Marinha mercante, ou trabalhar numa área portuária, vocês podem ter certeza que vocês farão sucesso. Mas o estudo é a alma do negócio. Então nunca descuidem da formação profissional de vocês. Obrigado. Para mim foi eu não sei o que falar, né? O primeiro vídeo do canal, e tinha que ser com uma pessoa, um amigo, né? E uma pessoa com o mais alto gabarito possível como você. Eu acho que a gente não é só um amigo, cara. Não é simples assim falar de amizade quando se tem algo mais Uma irmandade, né? Eu gosto de você como irmão, cara. Obrigado, meu irmão. Então, seja de muito sucesso a sua plataforma. Obrigado. E mais pra frente, a gente vai fazer outro. É isso aí. Fiquem com Deus.